E nos dias que se seguiram, Jéssica, junto com a namorada do Arthur, mais o Arthur junto com a Carolina e a Natalie, começaram a treinar a luta com a família do João e eles foram aprendendo sobre táticas de batalha e sobre como lidar com possíveis ataques de coisas desconhecidas, sobre como agir sobre pressão extrema e eles ficaram os meses aprendendo com eles e começaram a perceber que as coisas começaram a voltar ao normal, a rotina das pessoas, já estavam passando mais pelo choque do monstro gigante que atacou e eles começaram a considerar que as coisas seguiriam normal por um tempo e começaram a voltar às suas rotinas normais. E Jéssica, num dia que estava na escola, ela viu uma garota que se aproximou dela e perguntou qual era o nome dela. E ela disse que era Jéssica. E Jéssica perguntou qual era o nome dela. Ela disse que era Brenda e que ela estava de passagem por essa escola e que gostaria que alguém apresentasse as coisas para ela. A Jéssica disse que faria isso para ela. Enquanto Jéssica ia apresentando lá tudo para Brenda, Brenda perguntou para Jéssica sobre a família dela. E Jéssica disse que é um assunto meio delicado para ela, mas Brenda insistiu para ela falar. E Jéssica contou que a família dela estava presa e que agora ela está morando sozinha. E Brenda perguntou o que foi que causou a prisão dos pais dela. E Jéssica disse que é um assunto meio complicado, mas Brenda insistiu para ela falar. E Jéssica contou que foi porque tentaram tomar uma casa que ela havia ganhado da amiga dela, psicóloga Muriel, e que os pais dela falsificaram a assinatura da escrita e quiseram dar para minha irmã. E Brenda perguntou e por que era que seus pais foram fazer isso logo para dar para sua irmã. E Jéssica ficou meio apreensiva em responder isso, mas Brenda insistiu. Então Jéssica contou sobre como foi a infância dela, sobre a família dela sempre priorizar mais a irmã dela e a deixá-la de lado, além de colocar ela sempre para fazer o serviço da casa e não recebia nenhum gesto de gratidão por isso. Ao contrário, a família dela só a humilhava, só fazia as coisas caírem sobre ela, a culpa das coisas ruins. E Brenda continuou: me conte mais, o que foi que você fez? E Jéssica começou a ficar meio nervosa e disse que ela não fez nada, ela não tinha como fazer. A família dela sempre fez essas coisas com ela, sempre a humilhando, a explorando e nunca dando nenhum gesto de carinho ou gratidão. Ela pode dizer que ela não teve uma mãe, ou um pai, ou uma irmã de verdade, só pessoas que tinham o mesmo sangue que ela e que a faziam ser uma estranha na própria casa. E a Brenda começou a falar para ela sobre o que ela poderia fazer. Ela podia se vingar, poderia espalhar para toda a rede de comunicações todas as coisas ruins que eles fizeram. Eles poderiam ter a vida arruinada, como a dela foi em toda a infância dela. Ela poderia se vingar de tudo que elas fizeram, porque ela pode agora. E a Jéssica ficou só ouvindo. E ela começou a se estranhar que ela estava concordando com isso, por causa da grande raiva que ela estava sentindo agora. E a Brenda ficou falando lá sobre que ela poderia acabar com eles, com a vida deles. Eles nunca mais prejudicariam ela depois deles saírem da prisão. E ela teria a vingança dela. E Jéssica, acabando de ouvir isso, está com uma grande raiva e se estranhando por estar concordando com isso. E a Brenda disse que já está na hora dela ir e foi embora. E Jéssica saiu pensando em tudo isso, até que chegou em uma rua deserta e acabou se ajoelhando no chão com muita raiva, pensando em tudo isso e dizendo que ela pode realmente se vingar. Elas fizeram muitas coisas para mim, minha mãe com minha irmã, nunca me consideraram família, foram estranhos que compartilharam sangue comigo e que merecem pagar por tudo que fizeram. Ainda mais aquele homem horrível que eu chamar de pai, ele não merece esse título, não de mim. Eu tenho que me vingar deles. Eu não posso deixar eles saírem assim, só ficar trancado em um local daquele jeito é pouco. E Jéssica começou a ir falando mais isso, percebendo que a voz dela estava engrossando. E no momento ela ouviu um apito dentro da bolsa dela, pequena. E quando ela tirou, viu a caneta dela que estava piscando em vermelho forte. E ela recebeu uma ligação do João. E ela jogou o celular e as coisas dela para longe. E disse: ele não pode saber disso. E eu tenho que cuidar disso sozinho, porque é a minha vida. E ela percebeu que a voz dela estava engrossando e ela começou a ficar mais agitada e com raiva. Até que ela viu um portal abrir na frente dela. E o João chegou perto dela e disse: Jéssica, por favor, se acalma. E a Jéssica disse: eu estou calma, eu estou bem. E o João disse: você não está bem, Jéssica? Eu recebi o alerta da sua caneta. Tem alguma coisa muito errada com você? E ela disse: a única coisa que está errada é o fato dos meus pais só terem ido para a prisão por tudo que fizeram comigo.
E o João perguntou de onde foi que você tirou isso. E ela contou sobre a Bruna e tudo que ela falou para ela. E ela percebeu que estava ficando com a voz mais grossa e o corpo dela começou a ficar mais agitado. E o João se ajoelhou na frente dela e abraçou Jéssica. Por favor, me escuta. Não dê ouvido a essa estranha. Olhe para suas mãos, você não está bem. E Jéssica percebeu que as unhas delas estavam crescendo e ficando afiadas. E a Jéssica se desesperou e ela começou a lembrar cada vez mais das coisas ruins que fizeram a ela. E ela percebeu que estava começando a ficar maior. E João disse, por favor, Jéssica, me escuta. Estão tentando transformar você em um monstro. Por favor, me escuta. Esquece o passado. Deixe todos esses sentimentos ruins lá, porque tudo já passou. Você agora tem uma nova vida. Você pode continuar tendo uma nova vida. E a Jéssica disse como? Se as pessoas que fizeram mal a ela ainda estão por aí bem. E o João disse, deixe tudo isso. Lembre das coisas boas que você teve na sua vida. E ela disse que nunca teve nada de bom na vida dela. E João disse, lembra quando nós dois fomos escalar? Lembra como você se sentiu ao chegar no topo? Ao ver tudo que você fez naquele local? Lembra como foi quando você conquistou aquilo? Lembra quando nós estávamos andando de bicicleta lado a lado? Quando você fez algo que você nunca imaginou que conseguiria na vida? Lembra quando nós estávamos caminhando no meio da natureza? Nós dois juntos, apreciando aquilo que você só tinha visto em alguns locais que eram a televisão, em sua sala de aula? A beleza daquilo que é natural? E Jéssica começou a se acalmar. E o João disse, lembra dos momentos que nós passamos juntos? Nós dois, eu e você? As coisas boas que fizemos juntos? O momento em que só existia eu e você? E que nada poderia estragar aquilo? E ele disse, lembra quando nós estávamos na praia? Lembra do entardecer, no qual nós acompanhamos nós dois juntos? E ela começou a se acalmar mais. E ela percebeu que o corpo dela estava voltando ao normal. E ela começou a chorar. E Jéssica disse que lembro, eu me lembro de nós dois em tudo isso. E o João disse, vamos nós dois construir nossas histórias juntos, escrevê-las juntas, unidas, cada vez mais com momentos assim. Eu, Jéssica, quero ser mais do que só seu amigo. Eu quero ser o amor da sua vida. Aceite meus sentimentos, por favor. E vamos juntos construir nossa história. Nós dois, eu e você. Jéssica começou a chorar mais, abraçada a ele. E disse, já houve outros que disseram que estavam apaixonados por mim, mas nada foi pra frente. Eles não me escolheram. E João disse, paixão, Jéssica, é uma coisa que a pessoa sofre. Você não pode fazer paixão. Você só sofre. Você só pode dizer que está apaixonado, porque você sofreu com isso. Mas amor é aquilo que você escolhe. Você pode fazer algo amando, como eu escolhi te amar. Então, eu escolho, Jéssica, estar com você todos os dias da minha vida. Você escolhe me amar também? E Jéssica começou a chorar e se afastou do abraço. E disse sim, eu escolho te amar. E eles dois se beijaram. E Jéssica estava chorando. Até que quando se afastaram, Jéssica disse, já me sinto muito melhor. Só que de repente ela acabou se afastando para trás dele e colocou a mão na barriga e disse, eu não me sinto bem. E de repente ela começou a cuspir sangue. E João perguntou o que foi. Ela disse que está doendo muito. E o João acabou se apressando e acabou segurando ela, que estava caindo para trás. E ela começou a fechar os olhos devagar e sussurrou para ele, no meio do meu diário. E ele perguntou, Jéssica, fica comigo, não apaga? E ela disse, no meio do meu diário. E ela fechou os olhos, ficando já mole. E o João acabou estendendo a mão para a caneta dela. E a caneta foi atraída até a mão dele. E ele perguntou o que está acontecendo. E acabou escaneando ela com a caneta. E a caneta deu o diagnóstico. Ela teve morte por perfuração no estômago e de uma veia aorta, muito importante. E João acabou abraçando Jéssica, bem forte.